Maria, que moravam em uma casa perto da floresta. Um dia, sua mãe pediu que fossem buscar galhos secos para acender o fogo. Não precisavam trazer muitos, apenas o bastante para acender a lareira. Vão pegar lenha, mas não vão muito longe, não. Senão vocês vão acabar se perdendo por aí. Sim, mamãe! Pode deixar, vamos rapidinho. Tá bom. E lá se foram os dois procurar gravetos secos por ali, entre as várias brincadeiras. Não queriam ir longe, mas estavam tão curiosos com a floresta que resolveram arriscar só um pouquinho. Foi marcando todo o caminho para saber por onde voltar. Assim, não iriam se perder e brincavam à vontade. Já estava querendo escurecer quando resolveram voltar. Maria foi logo procurando os pedacinhos de pão que deviam marcar o caminho. Mas o passarinho que morava ali estava achando ótimo aquele lanchinho e não deixou nenhum de sobra. Andaram de um lado para outro, mas nada de encontrar o caminho de casa. Cada vez mais escuro. A noite estava chegando quando João finalmente teve uma ideia. O que foi, João? Eu vou subir na árvore mais alta. Suba, João, por favor. Cuidado para não cair. Eu não tenho plano de saúde para você. Procure, João, por favor. Olha lá longe, João, ali, por ali. Olha lá, cheia. É bonito. Então vamos, João, cuidado. Os dois então correram para a direção da luz mais próxima. Ao chegarem, viram uma velhinha muito boazinha e sorridente. As paredes eram de chocolate. O telhado tinha vários doces, balas, Maria Mole, tudo enfeitado. Que delícia, tudo tão colorido. E depois, não podem descansar aqui. Mamãe, eu não preciso isso. Comam tudo, depois descansem aqui. Podem dormir. E amanhã acharemos a casa de vocês. Mas a senhora é muito boa. Comam aqui. Então eu vou ir.
mas que nada. A casa tinha desaparecido. Meu Deus, sumiu. Gente, a casa Em sumiu. seu lugar Ai, João, mostrou isso. uma terrível bruxa. Escutou, João? Pensaram que ia escapar, não é? Ai, moça. Vá para a cozinha. Onde? Vai lavar os pratos, fazer comida. Onde? Que bruxa nada, parecia uma moça boazinha, mas ela se revelou uma bruxa. Mandando eu cozinhar, puxa vida. Tem que lavar a cozinha, cadê a colher? A bruxa mandou Maria para a cozinha preparar a comida. Você vai do meu irmão, moça. Ô, coitado dele. Agora ela era empregada da casa. Tinha que fazer todo o serviço. Senão... Ele vai ficar bem gordinho. Talvez quando eu contar minha mãe, eu vou contar tudo para ela. Você pare de falar e bota no prato de comida. Para João ficar bem Eu vou gordinho. contar para minha mãe. Eu vou cozinhar, mas eu vou contar tudo para minha mãe. Vou ver. Maria foi a primeira a reparar que a bruxa malvada não enxergava bem. Olha aqui, tá vendo? Não. Ah, tô entendendo. Eu entendi tudo. Ela não entende muito bem, não. Mas tudo bem, é só deixa comigo. Porque eu tô cozinhando muito bem. Caraca, meu irmão, moça. Dá o dedinho aqui. Anda, moça, nação. Maria, faça bastante comida aí, porque eu quero ver esse dedo bem gordinho. João, preso na gaiola, já nem sentia fome, de tão triste que estava. Dá pra ele, moça. Queria voltar a ser livre, correr solto com seus amigos e brinquedos. Lembrava bem como era isso. Maria tentava encontrar uma saída para os dois. Enquanto fazia o serviço sem nenhum brinquedo. Tinha saudade de tudo em casa. Mas como enganar a bruxa e fugir? Foi então na cozinha que teve uma grande ideia. Colocou para assar no espeto uma galinha, escondendo um ossinho comprido e bem fininho. Quando levou a comida para João, disse a ele bem baixinho para a bruxa não escutar. João, quando ela pediu o dedinho, você mostra esse ossinho bem fininho, tá, João? Quietos aí, estão pensando que vão poder conversar o tempo inteiro? Já para a cozinha, Maria. Trate logo de fazer muito hambúrguer. Puxa, Aqui, ó. Boa, vovó, aqui eu quero que esse dedo gordinho. eu vou contar tudo. Desse dia em diante, João sempre mostrava o ossinho para a bruxa apertar quando ela queria saber se já estava bem gordinho. Maria, você não está cozinhando direito, Maria. Ela faz tudo sempre igual e sacode às 3 horas. Não, tô cantando com os cozinhos. Faça bastante comida, eu quero que me gordinho. E Maria fazia muitas coisas para que os dois ficassem bem fortes para poder fugir. Em toda parte, a menina procurava o lugar onde a bruxa escondia a chave na gaiola, mas não conseguia encontrar. Tudo agora dependia da força de João para fugirem dali. Naquela noite, Senta aí, gente. João se esforçou muito e acabou conseguindo soltar a grade da gaiola. Tinha ficado bem forte e a bruxa nem sabia disso. Os dois correram para se esconder na floresta antes que a bruxa acordasse. Na luz do dia, conseguiram achar o caminho de casa. E quando olharam seu pai, estava na porta da casa, ansioso pela volta dos filhos, com um grande abraço recebendo.